Deus, Pai de amor, de bondade, de generosidade, com profunda gratidão, Senhor, aqui estamos. Somos gratos pelo que somos, pelo que temos, pela vida, pela nova oportunidade encarnatória. E nesse momento, Senhor, nesse momento grave que vivemos, somos gratos também pelos recursos que nos permitem continuar em comunhão e divulgar o Evangelho do Mestre Jesus e nossa querida doutrina por meio virtual. Pai, abençoa todos nós, abençoa nossa querida casa de João Batista e todas as casas de oração e trabalho no bem. Abençoa toda a humanidade, Pai, mais do que nunca tão necessitada de teu amparo e proteção. Pedimos também que nossa irmã Leda Lúcia, oradora convidada de hoje, possa receber todo o amparo e inspiração de seus guias espirituais e da espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos de nossa casa. Assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus e em nome de João Batista, nosso patrono, vamos dar início à palestra desta noite, dando graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Senhor Jesus encontre acesso em nossos corações. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Maria Santíssima, aos trabalhadores de João Batista, para que possa envolver a todos nós em força, coragem, perseverança e que possamos aproveitar as lições que nos serão trazidas. Queridos irmãos, companheiros e companheiras, é sempre difícil a escolha do tema e fica-se meio perdido, mas fui buscar um tema extremamente comum e que é a base da doutrina espírita, que é a caridade, mas que de repente, ao sentar para estudar, para refletir, esse conceito ampliou-se de uma forma muito grande e gostaria de dividir com vocês esta minha experiência. Vamos iniciar com uma passagem conhecidíssima do Evangelho que nos fala da caridade, que é sobre o óbolo da viúva. Há um livro, As Mulheres do Evangelho, de Alcione Peixoto, a filha de Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos. Ela tem um livro maravilhoso. E ela tem um poder de nos trazer a história de uma tal maneira que nós nos sentimos vivendo aquele momento. Eu gostaria de dividir com vocês essa experiência que nos diz o seguinte. Olha que interessante. A mulher se arrumou, vestiu seu vestido surrado, que guardava com zelo para a ocasião mais importante da sua vida pacata e rotineira, ir ao templo. Isso é muito interessante porque vemos esta característica nos nossos irmãos evangélicos. Ir ao templo é um momento importantíssimo, o mais importante, o especial. E para ele nós nos preparamos não para aparecer aos que estão à nossa volta. Não, para levarmos isso como uma homenagem, como o nosso respeito, a nossa reverência ao Senhor. E assim ela faz. Ela se veste com o melhor que ela tinha. A felicidade ela era tanta dela que ela não estava nem se importando
que o valor que ela tinha para colocar no gasofilaço fosse tão insignificante. Não, porque a importância que ela dava era o esforço. Ela tinha feito o melhor que ela podia. Olha só que outro detalhe. Ajeitava-se. Não se reconhecia mal vestida porque usava o que tinha de melhor. Olha, isso aqui já traz uma orientação, uma lição para cada um de nós. Quando nós somos convidados a uma festa, participar de algum encontro, uma grande preocupação que nós temos é com que roupa eu vou. Nós já ficamos pensando. E ela não se preocupou ou melhor, nós chegamos aos locais e começamos a olhar a roupa dos outros para ver se a nossa roupa está à altura. Ela não fez isso. Porque ela estava levando o que ela tinha de melhor, então pouco importava a ela qual era o melhor dos outros. O importante era o melhor que ela tinha no coração. Então isso é muito sério. E ela vai. E ao chegar lá, ela entra e nem repara quem está à sua volta, porque o objetivo dela era aquilo que ela ia fazer, o ato de entrega, o ato de doação. Seu coração é só felicidade, por isso nem percebe que estava sendo observada por Jesus e seus discípulos. Nós somos o tempo inteiro observados nas nossas atitudes. Entre os nossos familiares, os vizinhos, os amigos, os conhecidos. As nossas atitudes estão sendo o tempo todo pesadas, avaliadas. Só que realmente entre nós, esse peso é sem misericórdia. Muito diferente de Jesus. Que ele, quando avalia, ele avalia sempre percebendo que aquilo que estamos fazendo é o nosso melhor. E aí ele chama os seus discípulos. Jesus, como sempre, não perde oportunidade nenhuma de orientar, de falar, de ajudar. E ele então diz, reúne os discípulos e observa. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que fizeram todos os ofertantes. Olha só, não disse que era de um ou de outro, de todos. Mas não diminuiu aqueles ricos que puderam ofertar mais. Então, isso aqui é importante. Na contabilidade divina, o que pesa não é o dinheiro, não é esse valor material. O que vai pesar é o sentimento que envolve aquela doação. E aí nós precisamos pensar que caridade não é dar. Às vezes nós achamos que é dar comida, dar roupa, dar isso, dar aquilo. Não. Nós só faremos a caridade quando ela for um doar. Porque doar é preciso que você tire algo de dentro de você para oferecer. E era isso. Jesus, na verdade, Jesus não fazia caridade, porque Jesus era amor, entregava amor. Reparem que quando nós pensamos em Jesus, ele está sempre envolvido com os enfermos, com os aflitos, mas ele está sempre levando palavra, conforto, carinho, a sua energia de amor. Os momentos em que vemos Jesus envolvidos materialmente, ele está como quem orienta. Quando ele manda que os discípulos joguem a rede ao mar, quem pega os peixes são os discípulos, não foi Jesus.
mas foi um ato de amor, de profunda misericórdia pela aflição deles, dos pescadores. Quando Jesus propõe, né, que cada um apresente o que tinha na multiplicação do peixe e dos pães, o que ele faz? O que tens? Ele pede e eles oferecem. E aí Jesus multiplica. E ao multiplicar, ele diz o que a cada um. Ele pede que eles partilhem o pão e o peixe. Não é partir, é partilhar. Partilhar é quando você parte e vai passando adiante, passando adiante. E o ato material da caridade, ela ainda é feita por nós, porque estamos num mundo materializado. Então, isso vai se transformando nas nossas mãos precisam se mexer. A fé sem obras é morta. Então, por isso nós precisamos, né, de um movimento de trabalho, de botar as nossas mãos em funcionamento. E este momento que estamos vivendo, ele é um momento riquíssimo para nós botarmos em prática o óbolo da viúva. Por quê? Vamos pensar, estou pensando em nós, que temos a nossa casa, que temos o nosso alimento, que recebemos o nosso salário, que não estamos aguardando a ajuda daqui e dali, que não precisamos entrar na fila para receber cesta básica. Não. Estamos pensando em nós, que estamos numa outra condição. Mas nós estamos necessitados extremamente do socorro, do alimento espiritual. Nunca houve tanta tristeza, depressão, ansiedades, tentativas de suicídio. Nós estamos fazendo um exercício de introspecção. E nem sempre aquilo que nós encontramos nos agrada. E é neste momento que entra o desespero. E aí o que é que você faz? Com a tecnologia que nós temos hoje, nós entramos em contato com os amigos. Através do celular, telefone fixo, seja lá o instrumento que você usar. E aí você liga para alguém. E aí ali você despeja a sua dor, a sua saudade. Você está sozinho. A sua dor pelos amigos conhecidos que partiram, pelos vizinhos que estão doentes, pelo seu medo de adoecer. E você, que é convidado a dizer alguma coisa, às vezes está do mesmo jeito, está no chão. Mas neste momento você precisa buscar o óbolo da viúva que está dentro de você. Você terá 2 moedas insignificantes, mas que são transformadas pelo amor, pela sua vontade de servir, para atender ao seu irmão. E você, às vezes, enquanto o companheiro está ali naquele desabafo, naquela tristeza, você diz, meu Deus, o que eu vou dizer? Senhor, me ajuda. Eu não tenho nada. Vou dizer o quê? E de repente você não sabe como nem de onde as palavras surgem. E ao término daquela conversa, seu amigo está mais calmo, está mais tranquilo. E você para e pergunta, mas onde eu busquei isso? É o amparo que não nos falta. Todas as vezes que tivermos como objetivo servir, ajudar, confortar, nós encontraremos esses meios. Porque neste momento, a maior dor
é uma dor emocional, é uma dor moral, é uma sede, é uma fome de paz. E que ela bateu para todos, pobre, rico, no Brasil, no mundo inteiro. Não há ninguém que não conheça, que não tenha ouvido falar deste momento que estamos vivendo. Mas ele está trazendo para nós o reconhecimento de outros valores, de outras necessidades. Quantos de nós devemos ter no armário alguma roupa, um sapato, que não houve nem tempo de usar, porque durante a pandemia estamos quietos dentro de casa. A maioria consciente, responsável, indo à rua, indo a médico, em situações excepcionais. Então, nós estamos vendo que nós vivemos tranquilamente com muito menos. Hoje, a geladeira, nós compramos aquilo que é o necessário, o que vai ser usado. Eu tenho até que rir, porque a última notícia é o seguinte: este ano Guanabara não faz aniversário, não haverá festa de aniversário do Guanabara, que normalmente é uma loucura no mês de outubro e que iria provocar uma aglomeração assustadora. Então veja bem, nós sobreviveremos a tudo. Por quê? Porque nós somos espíritos. E não é a roupa, não é o sapato, não é aquela comida especial que vai nos botar de pé. O que vai nos botar de pé é a coragem para nos olharmos e agradecermos por tudo aquilo que nós temos, por todas as conquistas, e agradecermos por este momento que está nos mostrando o que nós já conquistamos. Quantos amigos me procuram? Há quanto tempo eu não me lembrava de fulano? Quantas vezes eu disse estar ocupada para não falar com alguém que às vezes reclama muito, está doente, tem saudades. Mas hoje sou eu que estou nesse lugar, que sinto saudade, que tenho dor, que estou triste, que queria estar vivendo, vibrando. Então, é um grande momento de reflexão e que nós poderemos usar esse óbolo que cada um de nós tem para oferecer. Talvez eu não consiga agora me lembrar bem do nome dele, mas era o dono da Votorantim, um homem riquíssimo e que fazia um trabalho voluntário num hospital em São Paulo. E uma vez disseram a ele: mas doutor, com tanto dinheiro, bastaria o senhor assinar um cheque. Eu estaria, vamos dizer, ajudando mais, assinando um cheque. E ele disse o seguinte: assinar o cheque não me custaria. Eu aqui venho dar o que eu não tenho, o meu tempo. Ele fazia plantão nesse hospital aos domingos. Então veja bem, um homem dono de N coisas, riquíssimo, e que na verdade o tempo que ele tinha era todo envolvido com o trabalho, mas ele tirava aquele tempo para ajudar. E ajudar, gente, nós precisamos perder essa mania de que nós estamos ajudando ao outro. Não! Nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque a alegria,
o prazer do serviço, ao término de um trabalho grande, quando chegamos ao final daquela tarefa, o corpo está cansado, mas o espírito está feliz e com uma característica interessante. Esta alegria, ela é única, pessoal e intransferível. Não se consegue passar para ninguém, não dá para explicar. Acredito eu, companheiros desta casa, envolvidos em trabalhos, é evento, é bazar, quantas atividades que envolve, né, uma movimentação grande, e aí trabalha, e ao término daquilo ali existe uma alegria, e que só pertence a quem estava com a mão no trabalho. Isto é uma conquista do nosso espírito. Então, todos nós podemos, inclusive, neste momento, buscarmos qual é o óbolo que eu tenho para oferecer. O que é que nesse momento me falta? Paciência. Vou oferecer essa paciência a alguém. O que me falta é compreensão. Vou trabalhar esta compreensão para com alguém. Porque nós todos somos necessitados de tudo isso. Talvez não nos falte a roupa, não nos falte alimento, não nos falte nenhum tipo de conforto, mas nos falte paz. E essa paz nós iremos buscar em parceria ao lado do nosso irmão. Nós vamos agora direto para a doutrina espírita, que tem como base a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas acontece que a caridade que a doutrina espírita nos coloca é um pouquinho diferente das que nós estamos acostumados. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Olha que pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, qual era esta caridade que Jesus fazia? Qual era a caridade que ele ensinava? Olha só. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Ninguém falou aqui nesse momento em dar nada, mas benevolência, ou seja, boa vontade, complacência para com todos, porque é muito fácil nós sermos benevolentes com os nossos filhos, nossos queridos, nossos amigos, que partilham do nosso ideal, mas os outros não, né? Então isso aqui é sério. Depois fala indulgência para a imperfeição dos outros. Indulgência, ou seja, tolerância, misericórdia para com a imperfeição dos outros. Vocês já repararam? Os nossos netos, eles têm um temperamento, personalidade forte. Mas o neto da vizinha é mal educado. É isso aqui. Nós temos desculpa para os nossos, né? Para os que nós amamos, mas para os outros não. Então, são coisas, gente, absolutamente simples. Aqui ninguém está falando de grandes, não. São atitudes tão pequenas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. A justiça, ela pede para cada um de nós compreensão, porque senão nós não seremos justos, mas nós seremos justiceiros, que é completamente diferente, que é o que nós muitas das vezes vemos, é a lei de ferro e fogo. Nós não permitimos nada, a cobrança é no mesmo nível. E aí nós nos lembramos de Jesus. O que ele diz a Pedro? Pedro, embainha a tua espada,
para que não venhas por ela perecer. Isso é uma lição seríssima para os tempos que estamos vivendo, de um convite à violência, como se nós fôssemos nos proteger com armas. A maior arma que vai nos proteger é a arma do amor. É ajudar a que todos possam aproveitar, vivenciar das mesmas experiências, das oportunidades. Olha a 887, o que é que ela nos diz. Olha só. Antes disso, gente, há um pedacinho nessa 886, na explicação, que é seríssima, que eu gostaria que nós lembrássemos. Olha só. Ele nos convida a que nós precisamos atender a todos, né, os desafortunados, contrariamente ao que costumamos fazer. Olha só, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensados. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Gente, isto é o que nós vivemos todos os dias. Nós andamos pela rua, existe uma multidão de irmãos em condições de abandono e miséria. Nós nem percebemos. Se vocês observarem, nesse momento até está mais difícil isso, estarmos andando pela rua, mas era algo que eu sempre observava. Se estiver um morador de rua com um cachorrinho, as pessoas param e falam com o cachorrinho, mas não se dirigem ao dono do cachorrinho. Se estiver um cachorro com alguém, as pessoas param para dar atenção a um cachorro. Todo direito, mas nós não podemos não reconhecer aquele ser humano que ali se encontra. Talvez vocês tenham visto um vídeo que passou por aí, que era uma menina rica, que eu quero dizer, uma criança toda arrumadinha num shopping. E aí, ela está lá sozinha. As pessoas passam e começam a se preocupar porque ela estava sozinha. Chegam perto dela e perguntam, sentam a menina, oferecem lanche e ali até... Como é que vão descobrir onde estava a mãe, onde estava o pai? Esta mesma criança depois volta, vestida como uma criança pobre, suja, largada. Todos passaram por ela e absolutamente ignoraram. A criança, inclusive, que fez esse vídeo, a criança ficou profundamente abalada. Então vocês vejam que a nossa caridade, ela ainda escolhe para quem nós vamos servir. Jesus também fala de amar os inimigos. Lógico que este é um pedaço delicado, muito delicado, mas o que ele quer quando ele fala em amar aos inimigos? Ele está nos convidando a trabalharmos dentro de nós a compreensão, a compaixão. Ele não está querendo que a gente saia de braço dado com ele. Ai, meu amigo, você... Não é isso. Mas quanto mais nós vibrarmos no mal, mais nós alimentaremos esse irmão, talvez em sofrimentos, que nós desconhecemos. Eu assistia um filme esse final de semana e que uma frase me chamou muita atenção, um filme coreano que dizia o seguinte: quem apanha sabe quanto dói, quem bate não. E é uma verdade. Nós, quando olhamos a situação, né, nós fazemos um julgamento que nos interessa, né? Estou batendo porque eu acho que deve apanhar, porque roubou, porque fez isso, foi aquilo. Mas nós desconhecemos a história, o que está por trás daquele
ser, né, em sofrimento. Outra pergunta muito séria. Livro dos Espíritos, gente, eu não sei, não tenho nem palavras assim para explicar na sua atualidade, e ele tem resposta absolutamente para tudo. Olha só, o que se deve pensar da esmola? Bem, desse jeito que está falando, parece que nós não podemos mais dar esmola, né? Acaba-se a esmola. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Vamos parar aqui primeiro. O Gonzaguinha tem uma música que tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: a esmola mata de vergonha ou vicia o cidadão. Por isso, a nossa luta para aqueles em necessidade precisa ser tirá-los daquela inércia, daquela dificuldade e oferecer uma oportunidade a ele de se sustentar, de ter um mínimo de sobrevivência. Até quando colocamos material para ser reciclado, quantas pessoas estão vivendo disso, vivendo com dignidade? É pouco? É. Mas ele está ali, aproveitando, recebendo. Agora diz assim, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Nós precisávamos, né, de uma sociedade mais justa, que atendesse o mínimo de dignidade, de um banho, de ter algum tipo de refeição. O nosso país, gente, o nosso problema do nosso país não é falta de dinheiro, não é falta de pessoas disponíveis para se voluntariarem para trabalhar. O nosso problema está ligado à ambição, à corrupção, ao roubo que tira o remédio, o alimento daqueles que precisam. Isso é seríssimo. Então nós não estamos aqui dizendo que é para estar dando, vou dar... Não. Mas existe um mínimo de dignidade que precisa ser oferecido. Eu vivi a experiência no meu trabalho religioso dentro do presídio, onde um diretor nos reúne aos agentes religiosos para pedir papel higiênico. Esse é o mínimo que o governo precisaria oferecer. Mas o que chega? Comida estragada. Não ter. Isso era um presídio feminino. Então vocês vejam, isso é uma questão de dignidade, é botar a pessoa no chão. No chão. Então nós precisamos olhar, né, o outro para se colocar no lugar do outro. Olha aqui, deve-se reprovar a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira com que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticado. Duplo valor tem esse serviço prestado com delicadeza. Olha só. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Gente, isso é um ponto seríssimo, porque às vezes nós damos
para nos livrarmos daqueles. Nada é pior do que você estar num lugar comendo quando chega alguém com fome ou sujo perto de você. Então você dá, não por generosidade, porque você quer se livrar. Então, isso aqui é um ponto delicado, porque essa caridade, essa esmola, ela precisa ir como uma doação, com sentimento, alguma coisa que vai daqui para o outro, né? Então, se alguém está, por exemplo, numa padaria e você está passando ou você está lá, você gostaria de comer alguma coisa? De repente ele quer um café, não quer um pão. E esse respeito nós precisamos ter, porque eu acho que ele tem que receber aquilo que eu quero dar. Se eu, neste momento, eu posso perguntar e oferecer uma coisa diferente. Então, os nossos conceitos de caridade, eles precisam ser realmente muito repensados. A Nália Franco nos traz uma reflexão muito grande sobre isso. Ela usa a seguinte expressão: usamos equivocadamente o conceito de caridade quando fazemos pelo outro o que ele pode fazer. Então, às vezes, nós nem permitimos que alguém faça alguma coisa para merecer um pagamento, Não, nós que toma isso aí, toma comida, toma isso, toma aquilo. E, na verdade, o que as pessoas querem é algo que possa libertá-los. A Nália Franco teve um trabalho que hoje a Nália está sendo estudada nas faculdades. A tese sobre a obra de Anália, né? E obra como professora, como uma mulher que esteve à frente, como jornalista, como escritora, à frente do seu tempo. E o que a Anália faz? A Anália, o seu primeiro trabalho é recolher as crianças que ficaram livres pela lei do ventre livre, porque a lei era uma brincadeira, né? Como uma criança fica livre? Acabou de nascer, fica livre como? Vai viver como? Tinha que viver com a mãe. A mãe continuava escrava. Então, às vezes, essas crianças, quando foram todos, larga-se essas crianças. A Anália recolhe essas crianças e começa a cuidar destas crianças. Cuidar como? Com escola, instrução, educação. Não há saída para nenhum país, se não for pela educação. Só o saber liberta. O que está lá no Evangelho? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que mais que a Anália criou? A Anália criou depois locais de trabalho para que as mulheres pudessem aprender um ofício. Aprendiam a fazer chapéu, fazer flores, costurar, um monte de atividades em que elas pudessem viver com dignidade. Não há liberdade sem dinheiro. Não é dinheiro para ser rico, não. Dinheiro para fazer a sua escolha. Eu escolho que eu quero usar o sabonete Lívia e não o Lux, porque eu tenho o meu dinheiro, resultado do meu trabalho. Então, é esta dignidade que nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje. Isso, gente, para fechar, eu quero trazer um óbolo da viúva, mais uma vez, só para fechar, que coisa linda. Olha isso aqui. Amanda Pereira é uma médica cardiologista que gosta do trabalho de emergência. Resolveu ir para Moçambique, na África, para conhecer, entre aspas, os seus afiliados. Ela certamente participava desse tipo Médicos Sem Fronteira, alguma coisa assim, e aí aquelas crianças ela considerava como seus afiliados. Diante de tanta miséria, ela o que fez?
todo o dinheiro que ela tinha levado para pacificar em Moçambique, ela deu para essas pessoas, ela distribuiu. O nome da moeda, do dinheiro é miticais. E ela deu o dinheiro. E no dia que estava para ir embora, ela está lá se despedindo de todos, distribuiu esse dinheiro, quando de repente uma criança sai ali correndo e volta trazendo uma galinha e dá ela de presente. Foi um momento de absoluta emoção. Ela traz uma galinha. Veja bem, alguém que vive naquela miséria, onde a galinha certamente seria o alimento, não dela, mas para toda uma família. Mas ela tirou o que ela tinha para oferecer. Eu creio, meus irmãos, que esta precisa ser a nossa reflexão para esses dias, né? Buscar em nós qual é a caridade que eu posso fazer, qual é o amor que eu posso distribuir, mas acima de tudo, buscar o óbolo que está escondido naquele ser divino, naquela centelha divina que está dentro de cada um de nós. Muita paz a todos, graças a Deus. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Fortalece em nós, Pai, cada vez mais, os propósitos de renovação e amadurecimento espiritual. Que essas lições fiquem registradas profundamente em nossos corações e nossas mentes, mas principalmente que saibamos colocar em prática tudo que temos aprendido. Que tuas bênçãos se derramem sobre nossa casa e todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Que toda a humanidade possa ser iluminada pela luz de nosso Mestre amado Jesus. Encerramos nossa palestra, Pai, em teu nome, em nome de Jesus e em nome de João Batista, dando graças a Deus.